Olá, é uma alegria estarmos juntos para mais um encontro de estudo. Se você está acompanhando nossa série sobre a vida e o legado do apóstolo dos gentios, sabe que cada carta é um mergulho profundo no coração do cristianismo primitivo. Seja muito bem-vinda à nossa videoaula sobre o roteiro 16, as Epístolas de Paulo, parte 3. Hoje vamos explorar o fechamento desse conjunto de cartas que moldaram a fé cristã e continuam a ressoar com clareza sob a luz da doutrina espírita. Nesta aula, nosso objetivo é analisar os ensinos fundamentais presentes nestas 5 cartas. Tessalonicenses, considerados os primeiros escritos de Paulo e os documentos mais antigos do Novo Testamento. Timóteo e Tito, as chamadas cartas pastorais, onde discutiremos os desafios da organização das primeiras comunidades e as polêmicas sobre sua autoria. Filémon, uma joia de sensibilidade cristã que trata de perdão, fraternidade e a transformação de um escravo em irmão caríssimo. Hebreus, um texto de elegância literária única que nos convida a entender a superioridade do Cristo sobre os cultos exteriores. Por que este estudo é importante? Mais do que registros históricos, essas cartas trazem temas práticos para a nossa reforma íntima, a vigilância da consciência, como diz Emmanuel, julgamos o que está fora de nós com as cores que temos dentro. A firmeza do bem, as preocupações contra espíritos enganadores e a constância do ministério. A vivência da fé, a necessidade de preservar, mesmo diante das provações, mantendo a caridade como guia permanente. O nosso objetivo hoje é analisar os principais ensinos existentes nas parábolas destinadas aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filémon e aos Hebreus. Epístolas aos Tessalonicenses. As 2 epístolas dirigidas aos Tessalonicenses são consideradas os principais escritos de Paulo e também os mais antigos do Novo Testamento. Tessalônica, cidade litorânea, capital da Macedônia, na Grécia, foi visitada por Paulo, Silas e Timóteo durante a segunda viagem missionária do apóstolo. Vamos mergulhar no contexto histórico e espiritual das cartas que inauguraram a literatura do Novo Testamento. As 2 cartas enviadas por Paulo à comunidade tessalônica ocupam um lugar de honra na história do cristianismo. Elas são consideradas os primeiros escritos de Paulo e, consequentemente, os documentos mais antigos de todo o Novo Testamento. Tessalônica era uma importante cidade litorânea e a capital da Macedônia, na Grécia. A cidade foi visitada por Paulo, Silas e Timóteo durante a segunda viagem missionária do apóstolo. Os detalhes dessa jornada e a interação de Paulo com os Tessalonicenses podem ser encontrados no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 16 a 18. Nestas cartas, Paulo não apenas organiza a nova comunidade, mas traz consolação e diretrizes morais que permanecem atuais. A exortação
a uma vida simples e santificada, o chamado ao equilíbrio e à pureza no cotidiano. Ressurreição do Cristo, a base da esperança cristã e a certeza da vida além do túmulo. A outra vinda do Cristo, reflexões sobre o futuro espiritual da humanidade e a presença contínua do Mestre. Síntese dos principais ensinos das epístolas aos Tessalonicenses. Exortação a uma vida simples e santificada. Ressurreição do Cristo, a outra vinda do Cristo. As cartas aos Tessalonicenses focam na consolação e na preparação moral do indivíduo. Os pontos centrais destacados pelo roteiro são exortação a uma vida simples e santificada. Paulo enfatiza a importância de manter a pureza de propósito e a simplicidade no cotidiano, evitando as complicações morais do mundo material. A ressurreição do Cristo. Este ensino serve como base para a fé na imortalidade da alma, reafirmando que a morte não é o fim, mas uma transição. A outra vinda do Cristo. O apóstolo discute a expectativa do retorno do Mestre, oriundo aos fiéis a manterem a vigilância e o trabalho constante, sem cair no desânimo ou na ociosidade. Sob a ótica da doutrina espírita, esses ensinos ganham uma dimensão prática. A vida santificada mencionada por Paulo correlaciona-se diretamente com o processo de reforma íntima, onde o espírito busca superar suas imperfeições para melhor servir ao próximo. Epístolas a Timóteo. A autoria dessa epístola é contestada. As dúvidas estão relacionadas primeiro ao vocabulário e ao estilo, muito diferente do existente em outras epístolas, como Romanos e Coríntios. Segundo, há conceitos teológicos referentes à respeitabilidade pública, próprio das ideias de padres católicos. Terceiro, há uma ordenação eclesiástica não encontrada nas demais epístolas paulinas, semelhantes aos escritos já existentes no século I depois de Cristo. Policarpo, por exemplo. Quarto, há trechos em que o autor discute teologicamente com os opositores, quando Paulo jamais procedeu assim, limitando-se apenas a repreendê-los. Entramos agora em um terreno fascinante do estudo bíblico, as chamadas epístolas pastorais. Ao analisarmos as cartas a Timóteo, nos deparamos com importantes debates acadêmicos sobre sua origem. Embora tradicionalmente atribuídas a Paulo, a autoria dessas cartas é alvo de contestação por diversos pesquisadores. Segundo o dicionário da Bíblia, existem 4 razões principais para essas dúvidas. Diferença de estilo. O vocabulário e o estilo literário são muito distintos daqueles encontrados em cartas clássicas como Romanos e Coríntios. Conceitos teológicos. Surgem ideias sobre respeitabilidade pública que se assemelham mais ao pensamento de padres católicos de períodos posteriores. Organização da Igreja.
há uma estrutura de ordenação eclesiástica que não aparece em outras cartas paulinas, mas que é similar a escritos do fim do século I depois de Cristo, como os de Policarpo, por exemplo. Método de argumentação. O autor utiliza a discussão teológica com opositores, enquanto o Paulo das outras epístolas costumava apenas a repreendê-los diretamente. Síntese dos principais ensinos das epístolas a Timóteo. É o valor da oração, precauções contra os espíritos enganadores, cuidados com os velhos e as viúvas e exortação à firmeza e constância no ministério. Independentemente do debate sobre o autor material, o conteúdo espiritual dessas cartas oferece diretrizes valiosas para o trabalhador cristão. Por exemplo, o valor da oração, que é a importância da conexão com o plano superior, a precaução contra os espíritos enganadores, que é um alerta fundamental para a vigilância mediúnica e doutrinária. Cuidado com os velhos e as viúvas, o exercício da caridade e do amparo social. E a exortação à firmeza e constância, que é o incentivo para que o servidor não desista diante dos desafios do ministério. Epístola a Tito. Os assuntos abordados na Epístola a Tito são semelhantes aos existentes nas cartas dirigidas a Timóteo. Trata-se de diretivas para a organização e conduta das comunidades confiadas a esse discípulo. Da mesma forma, o estilo de Paulo ao dirigir aos dois amigos mudou. Em razão dessa drástica mudança de estilo e de argumentação, é compreensível o questionamento a respeito da autenticidade da epístola. Supõe-se que a carta tenha sido escrita por um outro discípulo de Paulo no fim do século I depois de Cristo. Estas cartas formam um bloco de orientações práticas para a liderança das primeiras comunidades cristãs. Assim como ocorreu com Timóteo, a carta a Tito apresenta características que desafiam a autoria tradicional. Semelhança temática. Os assuntos abordados são muito próximos aos das cartas a Timóteo, focando em diretrizes para a organização e conduta das comunidades. Sobre a mudança de estilo, nota-se uma alteração drástica na forma como o autor se expressa e argumenta ao se dirigir a esses dois amigos próximos. Questionamento da autenticidade. Devido a essas mudanças estruturais e de vocabulário, a autenticidade da epístola é frequentemente questionada por estudiosos. Tem também a hipótese histórica, Supõe-se que o texto possa ter sido redigido por um outro discípulo de Paulo, possivelmente no final do século I depois de Cristo. Síntese dos principais ensinos da Epístola a Tito. O discípulo do Cristo deve exemplificar. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente e examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que nossa consciência não se contamine pelo mal. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Apesar
das discussões acadêmicas, o valor moral da carta é indiscutível, especialmente quando analisado sob a ótica espírita. O exemplo do discípulo, o seguidor do Cristo, deve ser, acima de tudo, um exemplo vivo dos ensinos que prega. Sobre a visão interior, como nos ensina o Espírito Emmanuel, o homem enxerga o mundo através de sua própria visão interior. Com as cores que carrega por dentro, ele julga o que está fora. Isso nos lembra, a lei de afinidade. Examinamos os sentimentos alheios pelo que sentimos em nós mesmos, muitas vezes projetando nos outros nossas próprias motivações. Sobre a vigilância da consciência, existe o imperativo de uma vigilância constante para evitar que a nossa consciência seja contaminada pelo mal. Epístola a Filémon. A carta a Filémon é, na verdade, um pedido de perdão que Paulo faz em benefício de Onésimo, um escravo fugitivo. A epístola fala do que seguiu a fuga. Tendo se dirigido para uma cidade maior, Onésimo fora detido e posto na prisão, onde encontrou Paulo. Ali, o escravo foi convertido e logo se fez útil a Paulo. Ao ser libertado, o novo cristão teve de decidir o que fazer com relação aos direitos de seu senhor prejudicado. Voltar para ele era correr o risco de severa punição, pois fugir da escravidão era uma transgressão capital e Filémon teria todo o direito de lhe infligir a pena que quisesse. Encorajado por Paulo, contudo, o escravo decidiu retornar e partiu para Colossos, na companhia de Tíquico e levando essa carta de Paulo. Diferente das grandes cartas doutrinárias, a Epístola a Filémon é um documento pessoal e comovente que exemplifica o cristianismo em ação através do perdão e da fraternidade. Após fugir, Onésimo dirigiu-se a uma cidade maior, onde acabou detido e levado à prisão. Foi nesse cenário de adversidade que ele encontrou Paulo. Na prisão, o escravo foi convertido ao cristianismo e tornou-se extremamente útil ao apóstolo. Ao ser libertado, Onésimo enfrentou a difícil decisão de como reparar o erro com o seu senhor. Segundo as leis da época, a fuga era uma transgressão capital e Filémon tinha todo o direito de aplicar punições severas. Encorajado por Paulo, Onésimo decidiu retornar para Colossos. Ele partiu na companhia de Tíquico, levando consigo esta carta que transformaria sua condição de escravo fugitivo na de irmão caríssimo. Chegamos à Epístola aos Hebreus, um documento que se destaca pela sua singularidade literária e profundidade teológica dentro do Novo Testamento. Diferente de todas as outras, esta epístola carrega características que desafiam uma classificação simples. Até hoje discute-se o documento é originalmente uma carta, ou um discurso, ou um tratado escrito sob forma epistolar. Alguns trechos sugerem um discurso espontâneo, muito característico da língua falada na época. A linguagem e o estilo desta obra possuem uma pureza e elegância que se distingue claramente dos demais escritos de Paulo. Diferente das epístolas anteriores,
A atribuição desta carta a Paulo foi questionada desde a antiguidade. Um exemplo é a Igreja do Ocidente, até o fim do século IV, a Igreja Romana recusou atribuir a autoria a Paulo. E a Igreja Ortodoxa aceitou a forma literária com reservas, baseando-se em escritos de figuras como Clemente de Alexandria e Orígenes. E sobre a ressonância paulina, apesar das dúvidas sobre quem a escreveu, reconhece-se a forte influência do pensamento de Paulo, especialmente no desenvolvimento do tema fé. Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Hebreus: a superioridade do Cristo, inutilidade dos cultos exteriores, é necessário preservar a fé, não temer as provações, ser caridoso permanentemente. O roteiro destaca lições fundamentais que Hebreus oferece para o nosso fortalecimento espiritual. Um exemplo é a superioridade do Cristo, o entendimento de Jesus como guia e modelo acima de qualquer estrutura anterior. A inutilidade dos cultos exteriores. O foco na adoração é espírito e verdade, superando formalismos vazios. E perseverança na fé, que é o convite a não desanimar, mantendo a confiança, mesmo nos momentos difíceis, e a enfrentar as provações, a orientação para não temer aos desafios da vida, vendo-os como oportunidades de crescimento. Também sobre a caridade permanente, o lembrete de que o amor ao próximo deve ser uma prática constante em nossa jornada. Chegamos ao fim de mais um roteiro sobre o apóstolo dos gentios. Através dessas cartas, percebemos que a mensagem de Paulo não ficou presa ao passado. Ela vibra com uma atualidade impressionante. Aprendemos que a verdadeira fé nos convida à perseverança e a não temer as provações. Vimos que a caridade não deve ser um ato isolado, mas uma permanência em nossas vidas. E, acima de tudo, fomos lembrados de que nossa consciência é o filtro pelo qual colorimos o mundo ao nosso redor. Porque as lições de firmeza de Timóteo, a retidão de Tito, o perdão de Filémon e a fé profunda dos Hebreus possam guiar nossos passos durante esta semana. Meu muito obrigado a todos pela companhia nesta aula e nos vemos no próximo capítulo.